Bom dia a todas as pessoas que estão ouvindo a esse podcast. Esse trabalho que hoje começa, ele está relacionado ao trabalho dos podcasts que eu já estou gravando no podcast da Trilha do Coelho, com meu amigo Lorenzo Rolim, falando sobre antroposofia. Também o podcast numa nova série falando sobre o Douglas Gabriel. E muitos outros que virão, sempre a partir das ciências espirituais, da antroposofia, que foi fundada por Rudolf Steiner há um século atrás, aproximadamente, e também sobre os conhecimentos védicos do mestre indiano Maharishi Mahesh Yogi, que difundiu a meditação transcendental no mundo. Eu aqui nesse podcast eu faço uma homenagem a eles, colocando esse quadrinho aqui, que é o quadrinho da Sagrada Tradição dos Mestres Védicos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ela. E também esse lindo quadro, onde você tem aqui o Cristo ressurreto, que é um dos grandes símbolos da antroposofia. Antroposofia significa o conhecimento sobre o ser humano, conhecimento total, conhecimento espiritual e físico sobre o ser humano. Antropos se refere ao ser humano, ao homem. E Sofia se refere à sabedoria, a sabedoria sobre as coisas terrenas e sobre as coisas espirituais. Eu também posso me valer em alguns momentos dos conhecimentos de um outro centro espiritual que eu frequento na Índia, que é o Honest University, e dos mestres que ali compartilham seus conhecimentos e a sua consciência. Bem, só como uma breve introdução, eu vou falar um pouquinho de mim. Sou Marcelo Galvão, eu sou formado em economia, sou formado em direito, e a minha vida material com a minha vida espiritual, o que é um grande desafio, um dos grandes desafios para o ser humano no seu processo evolutivo. Conseguir estar no mundo material, com todos os seus desafios, dificuldades, lutas, e também procurar desenvolver uma consciência que não considera apenas a realidade material, mas que considera também a realidade espiritual. Nessa trajetória espiritual, eu me aproximei da meditação transcendental quando eu tinha 17 anos de idade. Eu fiz o curso de meditação, estava preocupado na época com o vestibular e queria algo que me ajudasse com a memória. E realmente a meditação ajudou muito. Aos 28 anos de idade, eu fiz o curso avançado de meditação transcendental, o curso de MT Siddhis. Siddhis são perfeições em sânscrito. É uma técnica que transforma os sutras de Patanjali, que foram dados por Patanjali do ponto de vista filosófico, transforma esses sutras numa técnica para despertar essas capacidades yogis ou yógicas. Esse curso foi elaborado, esse conhecimento foi passado pelo mestre Maharishi Mahesh Yogi, da meditação transcendental. E em função das experiências que eu tive logo após aprendizado dessas técnicas de Siddhis, eu escrevi um livro em 2010 chamado Muito Além de um Conto de Fadas. Tudo aquilo que nossa consciência nos revela. É um título bem grande mesmo. E a ideia é mostrar como, a partir de um ponto de vista totalmente materialista, em que eu não considerava nada da realidade espiritual, pouco a pouco a minha consciência foi se transformando com experiências que não podiam ser explicadas a partir da realidade material. E junto com essas experiências,
ou antes, ou depois, ou durante, sempre vinham conhecimentos que poderiam ajudar a explicar essas experiências, a compreendê-las verdadeiramente. E aí, a partir disso, uma nova consciência passa a se formar. Então, vai ser recorrente nas nossas conversas esse conceito de que conhecimento mais experiência pessoal igual nova consciência, igual ao desenvolvimento de uma nova consciência. E eu procurei compartilhar esse processo no livro Muito Além de um Conto de Fadas, que narra um período onde eu uso a minha biografia como referência, mas sempre e apenas como referência. A minha biografia não tem importância. O importante é o que se pode falar a partir dessas experiências, trazendo isso para um ponto de vista mais elevado do que são essas experiências espirituais que o ser humano pode ter e como elas podem ser transformadoras na sua vida. Como o livro foi publicado em 2010, nós já estamos agora em 2024, 14 anos, muita coisa aconteceu e que eu vou procurar compartilhar ao longo desse ano que se inicia brevemente, 2025. Eu vou procurar compartilhar tanto aquilo que eu escrevo no Muito Além do Conto de Fadas, como aquilo que veio depois, nesses últimos 14 anos, como processos de transformação de consciência. Eu recentemente tive um contato muito feliz de passar a acompanhar os podcasts e ler os livros do Douglas Gabriel, antropósofo, exorcista e também clarividente, um dos maiores clarividentes vivos hoje no mundo, e que está fazendo um grande trabalho de renovação da antroposofia e também um grande trabalho de separar o que é ilusão sobre questões espirituais do que é realidade sobre questões espirituais. Há muita confusão no mundo de hoje sobre o que é a espiritualidade, e ela se manifesta de diferentes formas que precisam ser muito bem compreendidas, porque há uma espiritualidade de luz e há uma espiritualidade de sombra, e elas têm diferentes formas de manifestação. É importante conhecer sobre isso. E a melhor referência para isso são as ciências espirituais, a antroposofia e os Vedas. No trabalho do Gabriel, eu estava falando sobre ele, ele diz que ele está compartilhando toda a biografia dele, que é uma biografia maravilhosa. E o objetivo dele, ao compartilhar essa biografia, despertar nas pessoas a consciência do que pode ter acontecido com elas mesmas e elas não sabiam explicar até então. Ele compartilha tantos fenômenos espirituais de uma forma tão profunda, com tanto conhecimento, tão abrangente, por ter vivido tudo isso, não só estudando, mas tendo essas capacidades espirituais superiores, com a clarividência, e também a partir dela, tendo desenvolvido a capacidade de fazer os exorcismos. Ele foi um dos maiores, talvez o maior exorcista da Igreja Católica nos Estados Unidos, foi convidado para suceder, na época, na década de 70, o principal exorcista do Vaticano, que ele elogia muito. Ele fala, em outros podcasts eu falo sobre ele, não vou me adentrar nisso agora não. O que eu queria dizer é que eu senti uma total sinergia, que hoje eu procuro chamar de Deuscidência, ou para alguns preferem chamar de Jesus-cidência. Mas é uma Deuscidência que eu estou com o mesmo propósito. E já no Muito Além de um Conto de Fadas, o propósito era esse. É compartilhar esses eventos espirituais que impactaram tanto a minha consciência e transformaram a minha consciência, para que outras pessoas possam também transformar as suas consciências, relacionando as suas próprias experiências com essas experiências. No meu caso, e também no caso do Gabriel, que temos o mesmo propósito nisso. E a razão de ser de tudo isso é que nós estamos vivendo um momento muito desafiador para a humanidade.
Isso já vem sendo dito há muito tempo por todos os mestres de diferentes linhas. E a religião cristã também traz isso muito fortemente na Bíblia de diversas formas. Nós temos as referências às dores de parto pela qual a humanidade passa. E nós temos todas as referências com relação ao Apocalipse. O Apocalipse, ou livro das revelações, é o livro da revelação do Cristo, esse mesmo Cristo ressurreto que aparece nesse quadro. Junto com a revelação do Cristo, grandes tribulações, grandes aflições, grandes cataclismas, grandes catástrofes climáticas e uma série de outros fenômenos planetários, uma série de outros fenômenos zodiacais, uma série de outros fenômenos cósmicos, astronômicos, são evidências deste Apocalipse. E tudo isso, num grau maior ou menor, está acontecendo nas vidas de cada um de nós, porque a humanidade já vive, em certo grau, esses momentos apocalípticos. E para que a gente possa superar isso, as ciências espirituais, o conhecimento espiritual sobre o que verdadeiramente é o ser humano, quando ele está encarnado aqui na Terra ou quando ele está na sua trajetória entre uma vida e outra nos mundos espirituais. Sobre qual é a relação do ser humano com o cosmos, qual é a relação do ser humano com o universo, como é que o microcosmos e o macrocosmos se relacionam, para aqueles que vêm de uma linguagem mais ocultista, como é que os mistérios menores, que são esse microcosmo, todo o conhecimento sobre o ser humano, se relaciona aos mistérios maiores, que são os mistérios do macrocosmos, conhecimento de todo o universo, e como esses mistérios maiores e menores, microcosmos e macrocosmos, ser humano e universo se relacionam o tempo todo, porque o ser humano é uma réplica do universo. O universo é uma réplica do ser humano. Então, esses conhecimentos espirituais, eles podem nos ajudar a sair dessas grandes dificuldades, destes momentos apocalípticos para a humanidade. E nesses momentos apocalípticos é apenas o Espírito, aquilo que vem do Espírito, aquilo que vem do mundo espiritual e de seres espirituais, o que pode verdadeiramente vir em nosso auxílio. Nós vamos falar ao longo de algumas séries esse ano sobre todos os desequilíbrios psíquicos que o ser humano está vivendo. Há uma grande pandemia de desequilíbrios psíquicos na humanidade. E isso já foi previsto por muitos sábios, foi previsto pelo Maharishi da meditação transcendental, foi previsto pelo Rudolf Steiner e muitas outras linhas de conhecimento esotérico, de conhecimento espiritual. Eu citei apenas esse exemplo, mas no futuro todas as questões políticas, econômicas, tecnológicas, elas precisarão do conhecimento espiritual verdadeiro para que elas possam ser solucionadas. A solução para os problemas da realidade material, da nossa realidade individual, da nossa realidade familiar, da nossa realidade social, elas estão num nível acima, que é esse nível onde começa o conhecimento sobre a realidade espiritual. Muito bem. Eu creio que essa foi uma breve introdução. Em outras oportunidades eu vou poder dar diferentes ângulos, diferentes perspectivas sobre tudo isso que eu já falei agora. Tudo está sempre conectado com tudo. A realidade espiritual é um grande holograma, é uma grande matriz em que tudo se conecta com tudo. Tudo que eu disse agora pode ser dito novamente de outra forma e correlacionado
com muitas outras coisas. Muito bem. Então essa foi a nossa introdução. Hoje nós vamos começar o tema desta apresentação explicando que ela está sendo feita em função da data de hoje. Hoje é dia 26 de dezembro, ontem foi dia 25 de dezembro, dia do Natal. E do dia 25 para o dia 26 de dezembro, há uma transição nas manifestações espirituais na Terra e para os seres humanos. Isso acontece todos os anos. Isso está relacionado ao calendário cristão, conforme trazido pela antroposofia. E também por todo o cristianismo. Muita coisa se perdeu, mas muitas igrejas conservam ainda o conhecimento primeiro sobre os 4 domingos do Advento e depois, que é do dia 25 para o dia 26, sobre as 12 noites santas. Hoje é o primeiro dia das noites santas. As noites santas começaram ontem, no dia 25, quando ocorreu o pôr do sol. E essa primeira noite santa, ela vai até o pôr do sol de hoje, dia 26 de dezembro. Aí começa a segunda noite santa e sempre vai de pôr do sol a pôr do sol. E aí nós temos as 12 noites santas que vão se encerrar no dia 6 de janeiro, também no pôr do sol. É o nosso dia de Reis, ou dia da Epifania. A antroposofia vai nos trazer o conhecimento de que no dia de Reis, em anos diferentes, aliás, exatamente com 30 anos de diferença, ocorreu o nascimento do Cristo e ocorreu também o batismo do Cristo no Jordão. Não será hoje, mas nós teremos oportunidade de explicar porque há 2 datas relativas ao nascimento do Cristo. Uma delas é 25 de dezembro, e isso é correto. E outra delas é também o dia 6 de janeiro, e isso também é correto. E esse é um mistério que a antroposofia nos ensina a compreender, mas não será objeto do podcast de hoje. Hoje nós vamos começar falando primeiro sobre os 4 domingos do Advento. E por que isso? Vamos seguir uma ordem cronológica. E o primeiro grande evento cristão no ano são os domingos do Advento. O ano começa como manifestação do desenvolvimento espiritual do ser humano conectado às festas cristãs. Ele começa nos 4 domingos do Advento. Nesse ano, os domingos do Advento caíram no dia 1º de dezembro, no dia 8 de dezembro, no dia 15 de dezembro e depois no dia 22 de dezembro. E cada um desses domingos está relacionado a um dos grandes feitos do Cristo. No primeiro deles, nós temos o auxílio do Cristo para nos ajudar a vencermos as tentações que vêm sobre o nosso corpo físico. O ser humano ele é formado, isso a gente tem visto na série introdutória sobre a antroposofia, do corpo físico, do corpo etérico, do corpo astral e do seu eu, ou do seu espírito. Nós temos que trabalhar na nossa evolução cada um desses níveis. E o Cristo é o nosso grande guia auxiliador para lidarmos com todas as dificuldades, todos os desafios, que são chamados, dentro de uma linguagem cristã, de tentações. E há outros termos também que podem ser utilizados. Então, do dia 1º de dezembro desse ano até o dia 7 de dezembro, nós tivemos que conviver com as tentações no corpo físico e nós pudemos recorrer ao Cristo para que Ele nos auxiliasse a vencermos estas tentações, superarmos, fortalecermos a nossa alma para que nós pudéssemos atravessar essa tentação vitoriosos. Do dia 8 ao dia 15, nós vivemos as tentações do corpo etéreo. Do dia 15 ao dia 22, nós vivemos as tentações do corpo astral. E aí do dia 22 até o dia 25, um período mais curto,
nós tivemos que lidar com as tentações do nosso eu. O que são essas tentações? No corpo físico, nós temos todas as tentações ligadas à nossa corporalidade física e ligadas ao nosso ego. Então, um embate de egos pode ter ocorrido fortemente nesse período e nós tivemos que lidar com isso. Num segundo momento, nas tentações do corpo etérico, a nossa dificuldade é lidar com as questões do nosso emocional, das nossas questões afetivas, e o uso da nossa inteligência para superar os desequilíbrios que possam haver no nosso subconsciente, nas nossas questões emocionais. Num terceiro momento, as tentações do corpo astral são com relação à nossa forma de pensar e ao nosso corpo dos desejos, as paixões dominando o ser humano nesse período. Por isso que essa época de final de ano, ela é uma época sempre atribulada. Todos nós podemos dizer que o final do ano é bastante agitado. Todo mundo vive algo diferente, uma certa aceleração, uma condensação de eventos, uma maior quantidade de coisas acontecendo interiormente, exteriormente, uma certa agitação. Isso que a gente vive nesse final de ano está relacionado a essas tentações, a influência de outras forças atuando sobre nós e a necessidade de que nós busquemos o Cristo e auxílio de todos os seres espirituais que atuam junto com o Cristo para que a gente possa superar essas tentações. E a última delas é a tentação do nosso eu, que vem entre o último domingo e o dia do Natal. As tentações do eu são as mais difíceis, porque são as tentações das nossas escolhas em relação a bem e mal. Então, nesse período de final de ano, nós somos confrontados com situações em que nós teremos que fazer escolhas também sobre bem e mal nesses dias que antecedem ao Natal. E tudo isso vai levar a um movimento muito importante espiritualmente e ao qual pouco de nós temos acesso a esse conhecimento, que é o fato de que no dia 24 de dezembro, exatamente à meia-noite, nós temos a maior intensidade da atuação do Cristo a nosso favor. Ele está totalmente disponível para nos auxiliar, para que nós o embate e a vitória final dentro desse processo que nós vivemos durante essas 4 semanas. Mas, sempre que há luz, há sombras. Também à meia-noite, a maior intensidade das forças do mal atuam. E se nós tivermos feito uma jornada adequada nessas 4 semanas do Advento, nós teremos aurido forças na nossa alma e também no nosso eu, para que nós possamos, nesse desfecho final, nos conectarmos ainda mais ao Cristo. Esse é um fenômeno que ainda não é tão claro para a humanidade, mas no futuro, e cada vez mais a partir do momento presente, em direção ao futuro, cada vez mais esse conhecimento será mais perceptível, mais claro para o ser humano. Porque nesse momento, à meia-noite, na noite de Natal, as capacidades clarividentes do ser humano, que nos são dadas através do Cristo, elas estão mais disponíveis do que em qualquer outro período do ano. E gradualmente os seres humanos que passarem adequadamente por esse período do Advento vão cada vez mais desenvolver estas capacidades clarividentes, que a antroposofia chama de nova clarividência crística, porque esta clarividência não nos é dada, como foi no passado, por forças da natureza e por seres da natureza física presentes na Terra. Essa nova clarividência nos é dada diretamente dos mundos espirituais pelo próprio Cristo. E ela existe porque, para que a clarividência se desenvolva, é necessário um grande desenvolvimento
do nosso corpo etérico. E foi o Cristo que nos doou o seu próprio corpo etérico para que nós pudéssemos nos unir aos impulsos do seu corpo etérico e a partir daí desenvolver a clarividência, que começa quando a gente acessa os conteúdos deste plano etérico, desta dimensão etérica da realidade. Isso, de alguma forma, está muito bem expresso na Bíblia, quando o próprio Cristo diz que Ele estará conosco até o final dos tempos, ou até a consumação dos tempos. Há muitas formas de traduzir essa frase tão importante do Cristo. Diferentes linhas religiosas, cada uma traduz de uma forma diferente, porque cada uma delas guarda um pedaço, uma parcialidade do conhecimento tão vasto e tão completo que é o conhecimento sobre todos os ensinamentos, sobre tudo que o Cristo é para o ser humano. A maneira como ele está presente para nós hoje é disponível nesse plano etérico da realidade. E essa disponibilidade representa também o fato de que ele nos ajuda a desenvolver, primeiro, uma capacidade etérica no coração, que depois se transforma em uma capacidade etérica no pensar, e que depois vai abarcar totalmente a corporalidade física do ser humano, vindo também ao polo inferior. O polo inferior do ser humano está relacionado ao inconsciente, o polo mediano está relacionado ao subconsciente e o polo superior está relacionado ao nosso consciente. E o que acontece é que os impulsos do Cristo, a partir do campo etérico do nosso coração, eles sobem a mente, eles despertam as capacidades superiores do cérebro etérico e depois eles retornam ao coração, despertando as capacidades superiores do coração etérico, e depois eles descem ao polo inferior, despertando as capacidades clarividentes no nosso inconsciente. Então a gente vai gradualmente acessando diferentes dimensões da realidade. Nesse primeiro nível, trata-se de ser capaz de conhecer tanto a realidade material quanto a realidade espiritual a partir de conteúdos espirituais. Para que o ser humano possa acessar esses conteúdos espirituais, é necessário o desenvolvimento de um novo aparato na sua constituição, que é este cérebro etérico e que é ligado ao nosso cérebro físico. Nós estamos elaborando sobre isso, trazendo muito fundamento antroposófico para explicar tudo isso na nossa série sobre antroposofia. Então a ideia é ir pincelando, trazendo elementos por diferentes ângulos, diferentes formas, e no final essas imagens, esses conteúdos se complementam para que a imagem fique clara e para que diferentes áreas, como se a gente estivesse montando um quebra-cabeças gigante, infinito, ou um holograma, pouco a pouco as imagens vão se formando nas diferentes áreas desse quebra-cabeça, desse holograma gigante, e vão se conectando umas às outras. Em cada parte é possível ver o todo. E por isso cada parte pode ser relacionada com qualquer outra parte também, dentro dessa miríade de formas e de conteúdos que o conhecimento espiritual nos traz. Muito bem. Então, esse grande parênteses foi para falar da noite de Natal e da importância da noite de Natal para o desenvolvimento das capacidades superiores do ser humano, para o desenvolvimento da nova clarividência crística. A partir então do Natal, no dia seguinte, dia 24, inicia-se a noite do Natal, e aí no dia seguinte, no pôr do sol, no dia 25 às 6 horas, inicia-se então o período das noites santas. E esse período das noites santas, ele é um período em que cada uma
das 12 constelações terá um papel importante e diferente, como impulsos que elas podem trazer para o ser humano nesse período. É também um período em que as 9 hierarquias espirituais e também a Trindade Divina, 9 mais 3, 12, há uma correspondência entre essas hierarquias e a Trindade com os 12 signos do zodíaco. Então elas também, as hierarquias e a própria Trindade Divina, pode trazer impulsos para o ser humano nesse período. Impulsos muito importantes para o seu desenvolvimento. E há uma correspondência entre o que ocorre em cada uma destas 12 noites santas com os 12 meses do ano seguinte. Então, a primeira noite, que é do dia 25 para o dia 26, e nós estamos vivendo o período de 24 horas, já não mais noite, mas o dia que faz parte dessa noite santa, por ser hoje dia 26, esse primeiro dia, ele corresponde ao primeiro mês do ano, ao mês de janeiro. O segundo dia, a segunda noite santa, ela corresponde ao mês de fevereiro. A terceira noite santa corresponde ao mês de março. A quarta ao mês de abril e assim por diante. E cada uma delas, como eu disse, está relacionada a uma constelação do zodíaco. A primeira delas, que inicia esse ciclo, é a constelação de Peixes. Então hoje nós estamos recebendo todos os impulsos espirituais das hierarquias espirituais, que são seres espirituais que vivem como colônias de seres espirituais nessa área do nosso cosmos que fica na constelação de Peixes. Esses seres de lá podem emitir grandes impulsos espirituais para a nossa evolução. E como parte dos impulsos que cada uma dessas hierarquias vai nos trazer nesse período, está a possibilidade de nós termos sonhos pré-monitórios ou insights durante o dia que são pré-monitórios. Então, no primeiro dia das noites santas, os sonhos que nós temos vão trazer eventos que irão acontecer no mês de janeiro. Os sonhos da segunda noite santas vão trazer eventos que vão ocorrer no mês de fevereiro. Isso pode parecer estranho, inusitado, num primeiro momento, mas o fato é que, enquanto a nossa realidade terrena, ela caminha do passado para o presente, a nossa realidade espiritual, ela caminha do futuro para o presente. Há um espelhamento entre passado e futuro, na realidade físico-material e na realidade espiritual. Então, quando nós acessamos, de alguma forma, conscientemente ou subconscientemente, o que é o caso dos sonhos, quando nós acessamos subconscientemente a realidade espiritual, nós podemos ter acesso a impulsos que estão vindo do futuro. E existe uma grande assertividade. Aquilo que vem do mundo espiritual sobre essa forma, a forma desses impulsos, a grande maioria disso se manifesta. É claro que há o livre-arbítrio do ser humano e a gente pode, no presente, alterar algumas coisas que estão vindo do futuro, alterar o nosso futuro. Mas a grande maioria daquilo que já se manifesta no mundo espiritual vai se manifestar na nossa vida quando esse futuro chegar ao momento presente. E é por isso que a gente pode ter, então, esses sonhos premonitórios, que fazem parte já, é um primeiro impulso do desenvolvimento dessas capacidades clarividentes que o Cristo nos possibilita, acessando essa realidade da dimensão etérica, do mundo etérico.
a gente tem que tomar muito cuidado, porque no nosso atual estágio de desenvolvimento, a gente é muito limitado, não só na percepção, a maioria das pessoas talvez não consiga ter nenhuma experiência premonitória nesse período, mas ela está disponível. É questão da gente se desenvolver, porque ela é muito fortemente presente, palpável nesse período do ano. Mas não só a dificuldade de ter a experiência, mas também a dificuldade de interpretar a experiência. E normalmente as pessoas não têm essa experiência porque elas poderiam ainda do seu nível de consciência interpretar de forma equivocada. E aí o conhecimento de algo de forma equivocada transforma uma verdade numa mentira. E aí aquilo que poderia ser bom passa a se manifestar como algo mal nas nossas vidas. Então toda essa questão divinatória, todo esse acesso a realidades espirituais, ele vem muito dosado de conta-gotas na vida do ser humano para que ele só possa trazer o bem para o ser humano e não o mal. Muito bem. Além de nós podermos captar isso nos sonhos, podem ocorrer também alguns insights durante o dia. Então, alguns pensamentos, alguns desejos, alguns eventos que ocorrem durante o dia podem nos revelar também um pouco do que possa acontecer ao longo de cada um dos meses do ano. Tá? E isso é algo que nós vamos talvez demorar vidas e vidas para desenvolver com perfeição, com clareza, para que a gente possa perceber tudo isso. Mas está aí, e a ideia é que você que está me ouvindo nesse momento, que você, se tiver uma experiência verdadeira, tenha certeza que essa experiência foi verdadeira, porque você agora tem o conhecimento de que isso está disponível, isso ocorre nesse período das noites santas. E se você tem uma experiência verdadeira e você tem um conhecimento verdadeiro sobre essa experiência, a sua consciência se transforma. Então, o objetivo de todo esse compartilhar é ajudar no seu processo de transformação da sua própria consciência. E aí, eu vou dizer que cada um de nós tem um propósito de vida, tem uma missão de vida. Esse propósito de vida, essa missão de vida, ele se manifesta de diferentes formas ao longo da nossa biografia. Mas eles estão lá, podem ser medidos de diferentes formas. Os grandes mestres, eles sabem tudo da vida de uma pessoa, não só da vida presente, mas das vidas passadas e de vidas futuras. E nós podemos nos utilizar dessas ciências divinatórias para conhecermos sobre as nossas características, sobre as nossas tendências, sobre o nosso propósito de vida, sobre a nossa missão de vida. E aí eu vou compartilhar com vocês, fazendo uma brincadeira, que eu tenho no meu mapa astral indiano, que chama-se Jyoti, que quer dizer a luz divina para orientar o ser humano. Eu tenho uma característica revelada por esse Jyoti, pelo mapa do Jyoti, que eu tenho uma tendência a compartilhar tudo aquilo que acontece nas minhas experiências com essa realidade espiritual. Eu sou um livro aberto em relação a isso. E porque eu tenho esse propósito na minha vida, essa missão na minha vida de compartilhar, também consta ali no meu Jyoti que eu tenho essa sensibilidade que se transforma numa capacidade de compartilhar assuntos espirituais de uma forma que seja compreensível para outras pessoas em diferentes níveis de consciência que elas tenham, com diferentes walks of life.
diferentes caminhos de vida, diferentes referências, diferentes histórias, diferentes biografias, diferentes crenças, diferentes religiões, diferentes visões de mundo, enfim, transformar aquilo que é infinito na sua manifestação, que é o conhecimento espiritual, em algo que seja mais facilmente perceptível e compreensível para as pessoas. E é por isso que eu estou gravando esse podcast. Quando Deus nos dá um talento, a gente deve desenvolver esse talento. Se a gente não desenvolve esse talento, aquilo que era o bem se manifesta como o mal. Na nossa biografia, no nosso karma e no nosso dharma. São conceitos que mais adiante a gente pode tratar mais aprofundadamente. Então, tendo dito tudo isto, vamos agora contextualizar e tentar trazer esse conhecimento tão infinito, tão belo, sobre a realidade espiritual e como essa realidade e esses seres se manifestam através do cosmos, através dos astros e estrelas. Eu vou fazer aqui um pano de fundo, tentando explicar do ponto de vista da astrologia indiana. E astronomicamente, porque a astrologia indiana segue os movimentos astronômicos fielmente, sem nenhum pequeno ajuste, como é o caso da astrologia ocidental, eu gostaria de dar um panorama do que é a formação do universo. E esse conhecimento, ele nos é dado primeiramente pela antiga civilização indiana, pelos antigos rishis védicos, os 7 sábios indianos chamados de rishis, e a palavra rishi, ela quer dizer exatamente vidente, clarividente, sábio de visão iluminada. Eles, com as suas capacidades clarividentes, foram os primeiros a nos trazer nessa nossa atual fase de desenvolvimento da humanidade, que a antroposofia vai chamar de 5º período pós-atlântico. Eles foram a primeira civilização, fizeram parte da primeira civilização deste 5º período pós-atlântico, e foram eles então que primeiro nos trouxeram um conhecimento sobre a formação do universo.